Meus irmãos, boa noite. Que o bom Deus abençoe você, que o Senhor sustente você e a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Você precisa da graça do Senhor? Há algum assunto lhe perturbando, lhe inquietando, trazendo angústia, ansiedade? Vamos apresentar tudo isso ao Senhor. Vamos implorar por libertação, por graça. Feche seus olhos, vamos orar. Se você entende que necessita da graça do Senhor, de forma especial e particular, levante uma das mãos nesse momento, pode baixar. Pai eterno, nós estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus poderoso, a Tua palavra declara isso, acabamos de cantar isso também. Ao mesmo tempo que o Senhor é grande, nós somos tão pequenininhos, tão impotentes, tão tímidos, por vezes tão covardes, tão acomodados, tão acostumados a coisas que ofendem a sua santidade e que acabam promovendo o nosso próprio malefício, pois essa é a dinâmica do pecado. Nós imploramos a Deus por Tua intervenção. Em primeiro lugar, livra-nos de nós mesmos, do pecado remanescente que temos em nós. Livra-nos, ó Deus, dos perigos desse mundo, e são tantos. Livra-nos, ó Deus, das armadilhas de Satanás. Dê vitória para o Teu povo. Promova, ó Deus, libertação. Há muita gente cativa por aí. E cremos que há libertação no nome de Jesus. Imploramos, ó Pai, a Tua graça sobre aqueles que estão enfermos e doentes. Imploramos, ó Deus, a Tua graça sobre Dona Dulce, vozinha da Gabriela, esposa do Gesiel. Tenha misericórdia dele nesse momento tão grave que ela está vivendo. Tenha misericórdia também da vozinha do Tiago, marido da Dani. Fortaleça a vida dessa senhora. Tenha misericórdia também, ó Deus, da vida dessa senhora que está aí na porta da igreja. Que o Senhor a liberte daquilo que a escraviza e que o Senhor lhe dê folga nesse momento, em nome de Jesus. E imploramos, ó Deus, para que nossos diáconos e irmãos sejam ministros Seus para tratarem com ela. Nos abençoe agora, quando vamos conversar sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é Salmo 72, dando continuidade às nossas reflexões sobre a vida do terceiro rei de Israel, Salomão. O Salmo 72 é tradicionalmente atribuído a Salomão e ele fará parte dessas nossas reflexões acerca desse personagem tão importante e destacado da história do povo do Senhor. Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os Teus juízos e a Tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o Teu povo e os Teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra a abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes, seja a sua messe, como o Líbano, e das suas cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol.
Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé, e com isso o segundo livro dos Salmos se encerra também. O que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com você? Afinal de contas, trata-se aqui sobre o rei. E nós nem vivemos numa monarquia. Dizem que a gente vive numa democracia. O que esse texto tem a ver com a gente? Bem, no Salmo 72, pede-se a Deus que conceda ao rei, que conceda ao monarca, que conceda ao governante a capacidade de exercer seu papel com justiça, de acordo, em consonância com o projeto divino. Milênios após o seu surgimento, o Salmo 72 é oportuno e é adequado para o povo de Deus, é relevante para nós na atualidade, uma vez que ele promove duas coisas. Em primeiro lugar, o Salmo 72 nos estimula a orarmos por aqueles que foram revestidos de autoridade. Em segundo lugar, esse texto preserva e mantém a nossa esperança de um governo bom no futuro. Os seres humanos têm dentro de si essa expectativa por um líder que vai trazer redenção, salvação, vida boa, vida plena, vida feliz, governo justo. Nós temos essa expectativa e enquanto nós esperarmos isso em fulano ou ciclano, nós vamos nos decepcionar. Então esse texto nos estimula a orarmos pelos nossos governantes, pelos atuais, ao mesmo tempo em que preserva a nossa expectativa de um governo bom no futuro. Como já afirmei, o Salmo 72 é tradicionalmente atribuído a Salomão, e ele provavelmente surgiu por ocasião da festa de coroação do rei. O rei que era a autoridade política supremo do povo de Deus, desde o final do sistema de tribos até o exílio na Babilônia. Isto é, a monarquia perdurou em Israel durante séculos. É importante, quando nos aproximamos do livro dos Salmos, considerarmos que os salmos foram organizados e arranjados e editados de forma extremamente intencional. 150 orações / poesias, pois os salmos são ao mesmo tempo poesias e orações. 150 salmos, poesias foram colecionados, foram arranjados, foram organizados de modo a guiar e moldar a nossa relação com o Senhor, com significado, com intensidade, com beleza, com precisão, com profundidade, com abrangência. Na verdade, os salmos reordenam nossas afeições desordenadas. O pecado nos manchou, o pecado nos prejudicou, o pecado nos corrompeu. A Bíblia declara que nós todos somos pecadores. Em diversos momentos a Escritura faz essa declaração: todos vocês são pecadores. A Escritura ensina a universalidade do pecado. Estamos, nós, eu e vocês, comprometidos com o pecado, de modo que as nossas paixões, as nossas afeições foram desordenadas e bagunçadas por conta do pecado. Os salmos nos ajudam, os salmos são instrumentos para que as nossas afeições e paixões sejam reordenadas, para que a gente volte ao lugar, para que nossos caminhos tortuosos sejam finalmente endireitados. Meus irmãos, os salmos também existem, servem para que a gente sinta desejo mais profundo e intenso por aquilo que é certo e santo. Os salmos também nos ajudam a mantermos uma aversão àquilo que é ruim, àquilo que é pecaminoso, àquilo que desonra o ser divino. O livro dos Salmos é bastante plural, é bastante diverso no que diz respeito aos seus
gêneros. Há salmos de louvor, há salmos que são hinos e que deixam a gente feliz, com vontade de sorrir. Outros salmos são salmos de lamento e fazem a gente chorar. Alguns salmos são imprecatórios, outros são sapienciais, ou seja, de sabedoria. Nós encontramos nos salmos ações de graças, nós temos também salmos reais, entre muitos outros. O Salmo 72 pertence ao gênero dos salmos reais. Nesses salmos, o rei de Israel é uma figura muito importante. Nos salmos reais, o rei é compreendido e descrito como o ungido do Senhor e também como mediador por excelência entre Deus e o seu povo. Diante do que foi dito até aqui, considerando o texto que está diante dos nossos olhos, eu queria conversar com vocês sobre o tema um governo bom. Um governo bom. Características do bom governo. Em primeiro lugar, o bom governo é justo. Justo. Veja lá o verso 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. O primeiro verso domina todo o salmo. E a primeira palavra domina todo o primeiro verso. E a primeira palavra é a palavra hebraica traduzida por concede. O salmista pede para que Deus conceda ao rei e à sua posteridade da sua justiça. Israel era uma teocracia, isto é, o centro do país era o Senhor e a sua lei. O Senhor, o Deus eterno, era o rei sobre Israel, e o homem assentado no trono de Jerusalém era seu representante. Como tal, como representante do ser divino, o rei deveria conduzir o povo de acordo com a lei de Deus, deveria ser imparcial e rígido em sua conduta, e deveria se certificar sempre de que os fundamentos do seu trono eram justiça e retidão. O salmo começa com um apelo, com uma súplica, com um pedido, e o apelo é para que Deus conceda ao rei justiça. A oração do salmista é para que a administração do governante reflita o mesmo caráter do próprio Deus. Senhor, tu és justo, e eu imploro que o Senhor conceda da tua justiça, dos teus juízos, àquele que agora encontra-se investido de poder. A paz, portanto, meus irmãos, é fruto da justiça. O pedido feito aqui é para que o governante governe com justiça, a fim de que o povo experimente paz. A paz é consequência da justiça. Esse é um importante princípio que o texto do Salmo 72 expressa para a gente. No Brasil de 2023, fala-se muito sobre pacificação. Concordam comigo? Está todo mundo aí falando sobre pacificação. Independentemente da ideologia, do político, fala-se muito sobre a tal da pacificação. Contudo, fala-se muito pouco sobre justiça. Fala-se de forma não proporcional, ou melhor, não se fala proporcionalmente em combate à corrupção. E isso é uma grande contradição, porque buscar a paz sem buscar a justiça configura-se como uma contradição. Falar sobre paz e apoiar aquela parte, aquele trecho da mini-reforma eleitoral que alivia punições a políticos, é uma verdadeira contradição. Falar sobre paz e apoiar conduta jurídica parcial é uma contradição. Esse versículo me faz lembrar da verdade de que tem coisa na vida que a gente só pode pedir. Tem coisa na vida que a gente só pode pedir. Tem coisa que a gente não conquista. Tem coisa que a gente não adquire. Tem coisa que a gente só pode pedir. Por exemplo, a conversão de alguém lá em casa. Você consegue converter alguém? Eu não consigo. Só o Espírito do Senhor pode converter alguém. A gente só pode pedir. A cura de alguém que está gravemente enfermo, não consigo curar ninguém. Eu só posso pedir. A mudança no comportamento de alguma pessoa, eu não consigo mudar nem eu mesmo. Tenho dificuldade para começar e manter uma dieta, por exemplo. Como é que eu vou mudar outra pessoa se é difícil eu me mudar? O que eu posso fazer? Eu posso pedir para Deus. Eu posso
posso orar. Então, algumas coisas na vida a gente só pode pedir. Eu não posso tornar o rei sábio. Eu não posso tornar os políticos sábios, mas eu posso e devo orar por eles. A minha parte é continuamente me apresentar diante do Senhor e implorar a graça dele em favor daqueles que estão no poder. Concede ao rei justiça, concede ao rei da tua graça. Esse princípio, gente, de que tem coisa que a gente só pode pedir, não é um estímulo à preguiça, ok? Esse princípio não imobiliza o crente, mas promove naquele que crê um engajamento responsável do ponto de vista espiritual, ou seja, consciente de que só Deus pode acessar algumas partes do coração humano. Tem coisa que só o Senhor pode mudar, tem partes do nosso coração que só o Senhor pode acessar e transformar e amolecer e ajustar e aperfeiçoar. A minha parte é pedir, a minha parte é orar, a minha parte é implorar o favor divino. Não se esqueça disso. Tem coisa na vida que a gente só pede, a gente não conquista. Tem coisa na vida que a gente ganha e que a gente não faz para merecer. Concede graça, Senhor, concede entendimento, concede cura, concede discernimento. Essa deve ser a nossa prece. Em segundo lugar, a segunda característica do bom governo, em primeiro lugar, ele é justo, em segundo lugar, ele é estável e promove estabilidade. Veja o verso 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Os antigos compreendiam que o sol e a lua durariam para sempre. E da mesma forma que o sol e a lua durariam para sempre, na compreensão deles, a expectativa deles é que o governo bom se perpetue em Israel. A ideia aqui é a seguinte: o que está bom não deve acabar. Coisa boa na vida a gente não quer que acabe, não é? O que é ruim, a gente não vê a hora que passe. Por exemplo, internação em hospital. É horrível. A gente conta as horas, a gente quer sair de lá. Mas aquele churrascão da família reunida, a gente quer que o tempo passe devagarinho. É ou não é? A ideia aqui é que se o governo for bom, se ele for justo, que ele dure, que ele seja preservado, que ele se perpetue em Israel, que ele seja estável e que ele promova a estabilidade no povo. Esse trecho da Escritura me fez lembrar uma passagem de Dom Casmurro, onde Machado de Assis escreve o seguinte: prazos largos são fáceis de subscrever. E aí ele diz: a imaginação os faz infinitos. Isso daqui é para daqui 20 anos, 30 anos. Suave, porque prazos largos são fáceis da gente subscrever. A imaginação os torna infinitos. A terceira característica do bom governo é que ele promove a prosperidade. Examinando a natureza, o autor desse salmo, destacado botânico, destacado biólogo, o mais capacitado que já existiu na face da terra, tendo em vista que Salomão foi extraordinariamente sábio e interessado por esses temas. O autor desse salmo, examinando a natureza, chegou à conclusão de que a chuva não falhava e que a vegetação florescia justamente por conta disso. A chuva vinha sempre. O desejo do salmista era que a autoridade política fosse assim também, fizesse florescer e germinar a justiça no país. Veja lá o verso 7. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. A prosperidade de Israel não seria apenas política, mas também econômica, espiritual e comercial, em cumprimento à sua aliança com Abraão, onde Deus prometeu abençoar nele e por causa dele todas as famílias da terra. Em virtude dessa aliança, Deus promete para o povo prosperidade com a condição de obediência. Quarta característica desse bom governo: o bom governo é responsável para com os de fora e para com os de dentro. No Salmo 72 encontra essa expectativa
de que, sob a liderança de um bom rei, que Israel se proteja da agressão externa e que cuide bem das dificuldades internas. Então, o bom monarca, o bom governante, faz uma boa política externa e uma boa política interna. Há essa expectativa por influência internacional. Veja lá o verso 8. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Considerando o conhecimento geográfico daquele período, o entendimento aqui de mar a mar, muito possivelmente, reflete do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo. O mundo conhecido da época era menor do que aquele que a gente tem conhecimento hoje. Ou seja, a intenção é de mostrar que a expectativa do povo é que o bom governante promovesse influência externa. Ao mesmo tempo, há a expectativa de que ele cuide dos de dentro. Veja o verso 12. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. O rei de Israel era compreendido como um pastor que tinha a missão de cuidar do povo. E esse texto aqui aponta muito claramente para nosso Senhor Jesus Cristo, que teve profunda compaixão pelos desvalidos e por aqueles que se encontravam em apuros. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 36, nós encontramos que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A ideia de compaixão no texto grego é que o coração de Jesus saiu dele na direção do necessitado. Compaixão para o grego é isso. Quando você vê e o coração não consegue ficar aqui dentro, ele se mobiliza e vai na direção daquele que encontra-se necessitado. Quinta e última característica do bom governo. E acho que agora você vai começar a entender melhor o meu ponto. A quinta e última característica do bom governo é que um dia ele vai chegar. Ele ainda não chegou. O bom governo não aconteceu e foi removido. O bom governo também não iniciou-se depois de um período de desgoverno. O bom governo, o governo de fato justo, ainda vai vir, ainda vai chegar. As promessas e as expectativas do Salmo 72 vão muito além do que qualquer pessoa pode oferecer. As expectativas e promessas do Salmo 72 vão além de tudo quanto pudesse ser realizado ou oferecido por um descendente de Davi. Dessa forma, os cristãos aprenderam a ler e a orar o Salmo 72 com expectativa messiânica. Esse salmo aponta para Jesus, aponta para o seu governo, aponta para a sua influência, aponta para o seu senhorio. Um dia, finalmente, vamos sim ter um governo justo e bom. No Antigo Testamento, a referência a Davi foi um padrão de julgamento dos reis em Israel, numa dinastia que se tornou conhecida não pelo nome de Salomão, mas pelo nome de Davi. O sucesso dos reis de Israel sempre esteve associado à sua obediência aos mandamentos de Deus. Davi estabeleceu o padrão espiritual para todos os reis que vieram após ele. Acontece que o Salmo 72 pressupõe a existência de gente em dificuldades em Israel. Quando Salomão herdou o trono de seu pai, que foi o maior e melhor rei de Israel, Israel tinha problema. No reinado, no governo do melhor rei de Israel, a nação prosperou, ok, a nação cresceu, mas não houve perfeição, porque é simplesmente impossível um homem pecador fazer algo absolutamente bom e justo. Então, nós não devemos ter expectativas irreais. Não tem expectativa irreal. O princípio a ser assimilado aqui é o seguinte: não espere das pessoas aquilo que elas não podem dar. Não espere das pessoas o que elas não podem dar. Tem muita esposa exigindo do marido que ele não pode dar, a realização que ele não pode dar, a alegria que ele não dá conta de promover. A recíproca é verdadeira. Há muitos pais
exigindo dos filhos algo que eles não podem dar. Há pessoas esperando de amigos aquilo que eles não podem dar. E há pessoas que esperam do governo aquilo que eles não podem oferecer. Para com expectativas irreais. Para de exigir dos outros o que eles não podem oferecer. Se conscientize da fragilidade e da limitação deles e da sua também. O Salmo 72 preserva a nossa esperança por um governo ideal. Na verdade, ao orarmos esse salmo, somos levados a orarmos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que vem depois? Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. É o teu reino que importa. É o teu reino que vai mudar, é no teu reino que haverá prosperidade, é no teu reino que haverá pacificação. Venha teu reino, ou seja, Senhor, cumpra o seu programa e eis-me aqui para fazer parte disso. Quero ser instrumento teu nesse processo. Quero fazer parte do que o Senhor deseja promover na terra. Quero ser sua resposta para esse mundo tão perdido, tão carente, tão aflito. Espírito de Cristo em mim, assuma o controle da minha vida, me presida, faça o que quiseres comigo para a tua própria glória. Orar, venha o teu reino, é comprometer-se com a vontade de Deus e abrir mão da sua. Orar, venha o teu reino, é desapegar-se do seu desejo, do seu propósito, do seu projeto, para apegar-se ao projeto de Deus para a sua vida. A palavra no original grego para reino não se refere a território geográfico, mas à ideia de soberania e de domínio. O reino pelo qual oramos é singular, visto que não pertence a um governante humano, ele pertence ao Pai nosso que está nos céus, cujo nome é santificado. Diante de tudo isso, a pergunta que surge é a seguinte: como esse reino está se tornando real nesse mundo que a gente vive? O reino do Senhor se torna real nesse mundo que a gente vive, em primeiro lugar, por meio da conversão dos incrédulos. Orar, venha o teu reino, é se comprometer com o trabalho missionário. Orar, venha o teu reino, é se comprometer com a ação de evangelização. Você está comprometido com isso? Você anuncia Jesus Cristo para aqueles que estão à sua volta? Você tem orgulho de falar: olha, eu pertenço a Jesus e, cara, é muito bom pertencer a Ele. E eu faço um convite para você, aprender de Jesus, e me disponho para discipulá-lo. O povo do Senhor deve se comprometer com a evangelização. Às vezes a gente perde tanto tempo e não evangeliza. Não seja amigo da onça, no sentido de não compartilhar aquilo que é bom com os seus amigos. Com amigo a gente compartilha coisas boas, não é verdade? Nossa, olha aqui o preço da carne moída tá bom. Passa lá no Boa, passa lá no Taust que o preço tá bom. Olha aqui o preço do chocolate. Hoje teve amigo chocolate, né? Olha lá no dia, se comprar 3, paga R$ 3,66. A gente compartilha coisas boas, não é? Por que a gente não fala mais de Jesus? O crente deve compartilhar boas notícias. Orar, venha o teu reino, é se comprometer com o trabalho missionário. O reino do Senhor aparece, surge na terra por meio da conversão dos incrédulos e, em segundo lugar, por meio do compromisso dos crentes. Quando o crente se compromete com o Senhor, ele está cumprindo com esse propósito do Senhor. O reino do Senhor está vindo. Ao final dessa reflexão, eu queria destacar aquela primeira lição que a gente aprendeu. Tem coisas que a gente só pode pedir. Concede, Senhor. A primeira palavra desse salmo é tão importante. Concede. Dá graça, Senhor. Dá presente. Eu não posso conquistar, eu não posso adquirir, eu não posso controlar, eu não posso administrar, eu não posso promover isso, eu não posso fazer isso acontecer, não posso ser responsável pelo nascimento desse projeto, mas o Senhor pode. Concede, dá presente, dá graça, Senhor. Eu confio em Ti. Confie sempre no Senhor. Pare de esperar de outros aquilo que outros não podem oferecer para você. Se concentre em Jesus. O que eu posso lhe garantir é que Jesus Cristo jamais vai desapontá-lo. Ele que prometeu descanso, Ele dá descanso. Ele que prometeu redenção, pode dar redenção. Confie em Cristo e naquilo que Ele tem para você. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.